Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos então para o estudo de 1 Crônicas, capítulo 24 ao capítulo 26. E no capítulo 24 dá início à descendência de Arão. A descendência de Arão são os levitas, aqueles levantados para servir no santuário, do qual Deus falou que são propriedade dele, que Deus os separou para ele e que eles não teriam herança nessa terra. Começa falando dos 4 filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Nadab e Abiú, eles morrem quando oferecem fogo estranho diante de Deus, como nós já estudamos no livro de Levítico. E agora a descendência de Eleazar e Itamar vão gerar muitos filhos, muitos descendentes. E Davi, então, decide dividir os levitas e sacerdotes por turnos para servir ao Senhor, lançando sortes com Urim e Tumim, as 2 pedras dos éfodes. Eles dividem as famílias em 24 turnos, ou seja, o ano de 12 meses, cada família serviria o Senhor durante 15 dias, ou seja, 2 famílias por mês. Quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 1, você vai ver sobre uma mulher da descendência de Arão e o seu marido da descendência de Levi, o pai e a mãe de João Batista, Zacarias e Isabel. E lá fala que ele estava servindo no 8º turno, o turno de Abias. Durante 15 dias, o pai de João serviu no santuário e ali o anjo aparece e diz que a sua mulher estéril vai ter um filho, João Batista. João, pela ordem sacerdotal, ele é sumo sacerdote legítimo. Em Lucas capítulo 3, verso 3, fala que nessa época havia 2 sumos sacerdotes, judeus misturados, levitas misturados, como você lê no final do livro de Esdras e Neemias, praticando a corrupção. Anás e Caifás. Só poderia haver um sumo sacerdote. E naquele templo corrompido que Jesus falou, fizeram da casa do meu pai covil de ladrões. Havia 2. Então Deus levanta o sumo sacerdote legítimo e põe ele para ser a voz dele no deserto. Deus não falava mais no templo, mas falava através da boca de João. E quem quisesse ouvir Deus deveria ir ao sumo sacerdote legítimo, João Batista. Quando a gente lê Levítico e quando a gente vê o livro de Crônicas, Davi agora institui os levitas para servirem e louvarem ao Senhor. A igreja hoje tem uma ideia que levita é somente aquele que canta, mas a tribo de Levi foi levantada não somente para louvar, mas para servir no tabernáculo, em todas as áreas, cada um com seu papel determinado. E na igreja também, nós como levitas do Senhor, estamos para servir, não só nos louvores, mas em tudo concernente à igreja que é o tabernáculo do Deus vivo. E ele distribui dons para que as pessoas possam servir. Davi então divide em 24 turnos para servir no tabernáculo, com muita ordem e decência, cada família diante do seu turno. Deus é um Deus organizado e maldito aquele que faz a obra dele relaxadamente. Todos eles deveriam servir ao Senhor de acordo com o que está escrito no livro de Levítico, a forma e o jeito correto de servir. Então você vê aí no capítulo 25, do livro de 1 Crônicas, que agora Deus levanta Asaf e mais outros para louvarem ao Senhor e profetizarem. Asaf, então, foi um levita que louvava a Deus com símbolo, com harpa, escreveu diversos salmos. E salmos são orações e são louvores a Deus. E no capítulo 24 e no capítulo 25, além da divisão, você vê a ordem. A organização instituída por Davi, pelo sumo sacerdote e por outros, para que pudessem servir ao Senhor com decência e ordem. No capítulo 26 começa falando a descendência de Corá, aquele que se rebelou contra Moisés, né? Lembrando que os seus filhos, eles não foram pelo mesmo caminho de rebelião do pai, e eles vão servir ao Senhor como porteiros.
E no verso 4 fala a descendência de Obed-edom. Se você lembra, Obed-edom foi onde Deus colocou a arca. E faz questão de falar aí, porque Deus os havia abençoado. Lembra que quando a arca ficou na casa dele, fala que eles foram abençoados por causa da presença do Senhor. No verso 8 fala, todos esses foram filhos de Obed-edom, homens valentes e robustos para o serviço. E assim designaram o serviço tanto dos pequenos quanto dos grandes para servirem ao Senhor. Também vão dividir agora os levitas, descendentes de Gerson, gersonitas, para serem guardiões dos tesouros, dos despojos de guerra e de tudo aquilo que eles haviam ajuntado, conquistado para o Senhor, seriam os guardas do tesouro do Senhor. Eles eram responsáveis pelos despojos de guerra, pelas doações, por tudo aquilo que Samuel também havia dedicado ao Senhor, para servir na casa do Senhor, para sustento da casa do Senhor. Tudo estava na responsabilidade dessa família dos levitas. E no verso 29, aqueles que foram colocados como juízes e como, nesses 3 capítulos, a gente vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, que se ajunta com o sumo sacerdote e outros cabeças de Israel e divide as famílias dos levitas que haviam se multiplicado muito. Lembrando que inicialmente no livro de Levítico, Gerson, Coate e Merari, cada um com a sua função, e agora Davi subdivide, em outras várias funções para executarem o serviço do tabernáculo que havia sido montado na eira de Araru, no Jebuseu, do qual Davi havia comprado por 600 siclos de ouro. E essas famílias servem ao Senhor, cada um diante do seu ofício. Assim também na igreja, do qual Jesus comprou pelo seu precioso sangue, Deus distribuiu dons para servirem no santuário de Deus. Nós devemos saber a nossa posição, os dons e talentos que Deus nos deu. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, Jesus falou que aquele que estando dele não der fruto, ele corta e lança fora. E aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Como levitas, como sacerdócio real. Leia 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Raça eleita, sacerdócio real. Nós temos que saber a nossa função no tabernáculo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, e servir ao Senhor com inteireza de coração. Em Efésios, capítulo 4, verso 9, fala ali dons ministeriais que ele vai determinar na igreja, para que sejam cabeças, para que possam, e em 1 Coríntios, capítulo 14, leia lá, muitos dons Deus preparou para a sua igreja, para que possa servi-lo até a volta do bendito, do santo, daquele que prometeu que voltaria, e é nessa expectativa e nesse serviço que você deve ser encontrado. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado em nome de Jesus.